Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos, uma vez mais, por meio desta ferramenta, trazendo um comentário da primeira lição do terceiro trimestre de 2018. O tema da nossa lição, que nós vamos trazer esse breve comentário hoje, é Levítico, adoração e serviços ao Senhor. Essa lição ela será ministrada no dia 1º de julho de 2018. E antes de adentrarmos a nossa lição, trazer aqui para os irmãos um breve e sucinto comentário acerca desse trimestre, que vai trazer um assunto que é de suma importância para a nossa atualidade. Portanto, um assunto aí que se faz urgente, necessário para as nossas igrejas. Então, esse tema geral que será ministrado nesse trimestre, o terceiro trimestre, vai falar sobre adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O autor dessa lição é o pastor Claudionor de Andrade. Então é um homem de Deus aí que já tem bastante experiência na área, né? Já tem alguns dias que caminha como aí escritor da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Então nós teremos aí 14 lições, né, nesse último trimestre do ano, último não penúltimo, e a primeira lição vai falar sobre Levítico, que é uma visão panorâmica aí acerca deste livro, e será aí tratado em cada sala, em cada classe, acerca da adoração e o serviço ao Senhor. A segunda lição é sobre a beleza e a glória do culto levítico, a terceira sobre os ministros do culto levítico, a quarta, a função social dos sacerdotes, a quinta lição sobre a santidade ao Senhor, a sexta sobre a doutrina do culto levítico e a sétima vai falar sobre o fogo estranho diante de Deus, e a 8, a sobriedade na obra de Deus, e a 9, Jesus, o holocausto perfeito, a 10, fala sobre ofertas pacíficas para um Deus de paz, e a 11, lâmpada arderá continuamente, e a 12 vai falar sobre os pães da propiciação. Já da proposição, já a lição de número 13, a 13ª, vai falar sobre as orações dos santos no altar de ouro. E a 14ª, entre a Páscoa e o Pentateuco. Então, os irmãos, se observaram com toda atenção, perceberam que a maioria das lições, elas falam sobre o culto, vão falar sobre a forma autêntica, verdadeira de um adorador cultuar. Então não estranhe se você muito ouvir essa expressão de culto nesse trimestre, pois o tema em todas as lições serão abordadas acerca do nosso serviço, que é adorar, né? Então nós vamos ver muito essa expressão, adoração, santidade e a forma correta de cultuar ao nosso Deus. A nossa verdade prática, ela diz assim: a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo, amoroso ao seu reino. O texto áureo ele se encontra em Levítico 26 e 11, já no penúltimo capítulo. Diz assim: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Então nós percebemos que o livro de Levítico, ele é um livro que ele traz algumas curiosidades que quando nós começarmos, né, trazer alguns estudos aqui para os irmãos acerca dessa primeira lição, nós vamos ver que esse livro ele tem algumas curiosidades que vai nos prender
bastante atenção e é importante que você também leve isso para a sua classe. O que você pegar aqui através desse vídeo, você pode levar para a sua classe e ter a certeza que a sua vida vai estar sendo edificada e você vai estar edificando também os seus alunos. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Levítico, capítulo 27, do verso 28 ao 34. Portanto, aí é o último capítulo do livro, o livro de Levítico. Ele tem aí 27 capítulos, né? E a lição de hoje ela traz os objetivos específicos. O primeiro é a canonicidade, o gênero literário, a autoria, a data do livro de Levítico. Ponto 2 é explicar a razão do livro de Levítico. E o ponto 3 é compreender que o livro de Levítico era um manual do sacerdote. Então, nosso ponto central, ele fala: a verdadeira adoração a Deus é evidenciada mediante o serviço voluntário, santo, amoroso no reino. A introdução eu quero só para servir de base, para nós darmos início aqui ao nosso comentário. Eu quero dizer para os irmãos que esse vídeo ele não vai ser tão extenso, mas eu vou pular algumas etapas e trazer algo que você não encontra na revista, né, mas que vai lhe ajudar, algumas curiosidades. E para servir de base, eu quero ler aqui só o primeiro parágrafo da nossa introdução, que diz assim, ó: estudaremos a partir de agora o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nesta simples, mas atual ordenança divina. Portanto, vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. À primeira vista, esse livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho e até desnecessário. Todavia, ele é imprescindível para compreendermos a ausência do culto divino no Antigo Testamento. Então, vamos lá. Vamos dar início sobre o livro de Levítico. E a primeira parte que eu lhe chamo a atenção é para nós falarmos acerca da importância do livro de Levítico, né? Vamos ver aqui que o livro de Levítico, ele segue uma sequência. O livro de Levítico, meus irmãos, ele é o terceiro livro do Pentateuco. Ele segue aí uma mesma linhagem, né, de raciocínio do autor. O autor, não resta nenhuma dúvida, nós vamos chegar lá ainda, mas já quero garantir para os irmãos que o autor não tem nenhuma restrição acerca da autoria, porque todos sabemos e a grande maioria das tradições alegam ser Moisés o autor deste livro. Em outras palavras, temos em Gênesis a eleição divina, em Êxodo a libertação divina. Já em Levítico, nós temos o culto divino. As lições ensinadas aqui são duas e são propostas com tanta clareza e ênfase que é impossível perder o seu significado. São estas: primeiro, no livro de Levítico, primeiro, o caminho para Deus, somente pelo sacrifício. Isso a gente vê e comprova lá no capítulo 1 e o versículo 10. E já a segunda característica que muito marca esse livro é o andar com Deus, que é somente pela santificação, que nós vemos isso lá no capítulo 11, e também já no capítulo 27, que foi aonde nós fizemos a nossa leitura bíblica em classe. Então, o livro de Levítico, ele é um livro que, para algumas pessoas, tem algumas dificuldades na interpretação, né? Muitas pessoas acham muito dificultoso a interpretação do livro de Levítico. Por quê? O livro de Levítico ele vai falar sobre algumas leis, por exemplo, lei cerimonial, que são as leis que nós entendemos que elas foram abolidas. Por que elas foram abolidas? Porque todas elas foram cumpridas no ministério de Cristo. Então,
as pessoas elas ficam meio que duvidosas. Por que que essas leis elas não têm espaço dentro da igreja da atualidade? E já tem outras igrejas, denominações, que já dão ênfase às leis cerimoniais, né? E aí é onde existe a grande contradição. Mas eu já quero assegurar para os nossos irmãos que estão nos assistir que para estudar o livro de Levítico é importante nós atentarmos para a palavra-chave deste livro. A palavra-chave do livro de Levítico é santidade. Por quê? Porque Deus ele exige separação entre o que é santo e o que é profano, entre o que é imundo e o que é limpo. Quem deseja conhecer mais profundamente sobre o grande abismo que existe entre a pecaminosidade do homem e a santidade de Deus, ele deve ler mais atentamente o livro de Levítico. E eu quero lhe convidar a você a aprender o seguinte, que em Levítico, capítulo 1, versículo 3, ele é o Senhor da oferta perfeita. Já em Levítico 1:9, ele aparece como o Senhor da oferta agradável. Em Levítico 2:3, ele aparece como o Senhor da Santíssima. E já no capítulo 3 e versículo 1, ele aparece como o Senhor da oferta pacífica. Capítulo 4, verso 31. E o verso 35, ele aparece como o Senhor da oferta expiatória. Já no capítulo 6, o verso 8 até o 13, se você atentar bem essa leitura, você vai identificar lá que o Senhor, ele aparece ali como o Senhor do altar. Levítico 27, 30, ele aparece como o Senhor da oferta movida. Já no capítulo 8, ele aparece como o Senhor da consagração. Em Levítico 9, 24, ele é o Senhor que consome o holocausto sobre o altar. Em Levítico 10, do versículo 1 e o 2, nós identificamos o Senhor como fogo consumidor. Em Levítico 11, nós o conhecemos e vemos ali ele como o Senhor da santidade. Já no capítulo 12, versículo 15, ele é o Senhor da purificação. No capítulo 16, verso 1, ele é o Senhor da expiação. Capítulo 18, verso 1, ele é o Senhor nosso Deus. Levítico 19, 35 ao 37, ele aparece como o Senhor da justiça. Levítico 20, verso 8, ele é o Senhor que nos santifica. Levítico 21, ele aparece como o sumo sacerdote perfeito e eterno. Já no capítulo 22 de Levítico, ele é o Senhor das coisas sagradas. No capítulo 23, ele é o Senhor das festas. No capítulo 24, ele é o Senhor zeloso. No 25, ele é o Senhor do ano do jubileu e da libertação. E já no capítulo 26, ele aparece como o Senhor dos dízimos e também o Senhor dos votos. Então, o livro de Levítico, ele revela a santidade divina. Todas as exigências da purificação, a santificação ao povo tinham o objetivo de fazer a diferença entre o que era santo e o que era profano. Então nós, já com essa base, preparados já com essa base, nós vamos entender que o livro de Levítico, ele não está na Bíblia, no Pentateuco, por estar. Não. Ele, desde o tema dele, o próprio tema, que é Levítico, ele já traz algumas curiosidades. Por exemplo, o título, né, que é a palavra Levítico. Por que que recebe aí esse nome de Levítico? Ele recebe porque os livros do Antigo Testamento, do Pentateuco, eles sempre, as pessoas que foram responsáveis pela tradução da Septuaginta, eles sempre nomearam os livros do Pentateuco pela primeira palavra desses livros. Por exemplo, o livro de Gênesis, que a primeira palavra lá é no princípio. Eles já botaram o título ou intitularam esse livro como Gênesis, que é Bereshit em hebraico, que é no princípio. Êxodo, saída, né? Por isso que o nome Êxodo tem o significado aí de saída. E Levítico também, ele recebeu esse título por causa da primeira palavra, que significa e chamou.
Isso é o significado de Levítico. Mas mais à frente, se você for estudar os detalhes, você vai entender que Levítico ele tem a ver com o ofício dos levitas, né? Com o trabalho que os levitas eram responsáveis para fazer. E nesse livro nós vamos ver que vai tratar mais do trabalho dos levitas, como eles deviam se comportar, como eles deviam manter a ordem na casa do Senhor, que era o tabernáculo. Quando eu me refiro casa, não estou me referindo ao templo, mas ao tabernáculo. Então nós veremos isso no decorrer desse trimestre, essas curiosidades acerca aí, tanto do título como também do autor, da data e também, se você puder, antes de levar para a sua classe, dar uma pesquisada sobre o pano de fundo de onde Levítico ele foi fundamentado, de como surgiu o livro de Levítico, né? E a gente vai entender que o pano de fundo foi aí o próprio livro de Êxodo. Então, o livro de Êxodo ele traz essas respostas para que enriqueça mais o seu comentário aí diante da sua classe. Então nós vemos que os escritores do Novo Testamento eles citam o livro de Levítico mais de 15 vezes. Então, quando se trata aí de canonicidade do livro de Levítico, o próprio Novo Testamento testifica, como também o Antigo Testamento. Existem muitas passagens que tratam acerca do livro de Levítico, né? Então nós vemos que o livro de Levítico ele tem aí a sua canonicidade. Ele passou pelas regras que todos os livros da Bíblia passaram e teve a sua aprovação, e nós entendemos que isso é Deus aprovando, né, esse livro como livro sagrado, né, porque toda a Bíblia, da forma que ela está hoje, foi Deus, o Espírito Santo, quem aí aprovou todos esses livros. Então, quando se trata de autor e da data, as questões relativas da autoria e da data, elas são resolvidas pelo versículo final do livro. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. O fato de Deus ter dado essas leis a Moisés aparece 56 vezes nos 27 capítulos do livro de Levítico. Além de registrar detalhadas prescrições, o livro apresenta crônicas de diversos fatos históricos relacionados às leis. O êxodo aconteceu em 1445 a.C. Introdução ao êxodo. Do autor e da data, o tabernáculo foi concluído no ano depois. Levítico retoma o registro nesse ponto. Possivelmente revelado no primeiro mês de Abib de Nissan, ou Abib ou Nissan, no segundo ano após o êxodo. O livro de Números começa também disso, no segundo mês. Então nós vemos aqui, nessa fonte de pesquisa, que é a Bíblia de Estudo MacArthur, que trata acerca da autoria e da data, né? A autoria, se você for pesquisar algumas bíblias de estudo, como eu pesquisei na Plenitude, nessa MacArthur, na Bíblia do Pregador Pentecostal e também a Bíblia Explicada e a Bíblia Almeida, todas elas vão chegar no mesmo consenso que foi nesse ano de 1445 a.C., possivelmente a data da qual ele foi escrito. A autoria, todos chegam também no consenso de que foi Moisés. O gênero literário, em virtude do seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento. Ele pode ser visto também como o estudo de purificação nacional, social, pessoal do povo hebreu. Esse tópico que o nosso comentarista da lição ele nos traz, o pastor Claudionor de Andrade, ele traz essa verdade porque ele resume todo o livro, né? Ele resume aí toda a parte, a extensão aí do livro de Levítico. E o que nós entendemos? Nós entendemos que o livro de Levítico, ele
no seu esboço geral, ele traz leis relativas aos sacrifícios, ele traz uma legislação para os sacerdotes e ele traz também o início do sacerdócio. Ele também vai falar sobre as prescrições sobre a impureza, orientações sobre a santidade prática, que é o que o comentarista falou aí nesse tópico, e nós vamos ver que isso em todos os capítulos ele vai trazer algum assunto relativo a culto. Observemos, no capítulo 1, ele traz sobre as leis relativas ao sacrifício. Ainda no capítulo 1 e verso 1, ele vai tratar sobre a legislação para o laicato. Já no capítulo 1, ele vai falar sobre o holocausto, o capítulo 2 vai falar sobre a oferta de manjares, o capítulo 3 vai falar sobre os sacrifícios pacíficos, e ainda no capítulo 3 também ele ainda fala sobre os sacrifícios pelo pecado e também por ignorância dos sacerdotes. E no capítulo 4 e no capítulo 5 ele vai descrever os sacrifícios pelo pecado de transgressão. Já no capítulo 6 até o capítulo 7, ele vai trazer a legislação para o sacerdote. Por exemplo, capítulo 6, ele vai trazer sobre a lei dos holocaustos, depois vai falar sobre a lei da oferta de manjares, sobre a lei da oferta do pecado, depois sobre a lei da oferta pela culpa, e logo mais ele traz sobre a lei da oferta pacífica, e já no capítulo 7, para concluir sobre lei, ele vai falar sobre as observações finais, o que pode e o que não pode. Já no capítulo 8 até o capítulo 10, ele vai falar sobre o início do sacerdócio, que no capítulo 8 ele vai dar a ordenação a Arão e seus filhos. Capítulo 9, os primeiros sacrifícios. Capítulo 10, a execução de Nadab e Abiú, que foi o que trouxeram o fogo estranho. Inclusive, vai ter uma lição que vai se tratar só disso. Já no capítulo 11 ao capítulo 16, vamos falar sobre animais imundos. Já no capítulo 12, fala sobre impureza da mulher depois do parto. Capítulo 13, doenças imundas. Capítulo 14, purificação de doença. Capítulo 15, impureza do homem e da mulher. Capítulo 16, purificação do tabernáculo. E já no capítulo 17 ao capítulo 27, esses 10 últimos capítulos, nós vamos aprender sobre orientação sobre a santidade. Então, se você observar o nosso texto áureo e a nossa leitura bíblica em classe dessa lição, está dentro dessa divisão aqui, que é do capítulo 17 ao capítulo 27, que fala só sobre sacrifício, que fala sobre alimento, fala sobre comportamento sexual correto. No capítulo 18, no 19 vai falar sobre a sociabilidade. No capítulo 20 fala sobre crimes capitais graves. Já no capítulo 21 e o 22 vai dar instruções aos sacerdotes. No capítulo 23 vai falar sobre festas religiosas. No 24 vai se tratar sobre os tabernáculos. No 24, do versículo 10 ao 23, vai falar sobre prestação de contas por blasfêmia. No capítulo 25 vai falar sobre o ano do descanso e o ano do jubileu. Já no capítulo 26 vai dar exortação à obediência à lei, bênçãos e maldição. E para concluir, o capítulo 27 vai falar sobre a redenção de ofertas aí votivas, ou seja, aquelas que as pessoas fazem os votos. Então, esse primeiro ponto, meus irmãos, está bem, de uma forma bem simples, bem básica, nós trouxemos aí acerca da data, acerca da canonicidade, do gênero literário e também da autoria. O segundo ponto fala sobre a razão do livro, que é, primeiro, que o nosso comentarista traz, é a purificar Israel das abominações do Egito. Segundo, preservar Israel das iniquidades de Canaã. E terceiro, transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Se você observar bem esse ponto 2, você vai chegar à conclusão de que Deus, a trazer esse tratado teológico,
que é esse livro, ou não dizer a lei por completo, o Pentateuco, ele traz e com muita profundidade, com muita ênfase, trata acerca do passado do povo, do presente do povo e do futuro do povo. Passado retrata os costumes do Egito, o presente, a terra prometida que eles tinham tomado posse, e o futuro é tratar sobre a transformação que eles precisariam passar para se tornar um povo de Deus, exclusivo de Deus, um povo santo, separado, adorador, um povo que soubesse servir ao Senhor com inteireza de coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a compreensão. Então, esse segundo ponto, ele faz essa distinção. Você não esqueça de levar isso para a sua classe, que o objetivo principal desse ponto aí é tratar acerca do passado do povo, do presente do povo e também do futuro do povo. Lembrando que cada dimensão dessa, o ambiente muda. O passado foi no Egito, o presente na Terra Prometida e o futuro é a forma que eles iam viver, se preparando já para aí estar com o Senhor. Porque para estar com o Senhor no mundo ou na terra espiritual, que é o nosso futuro, que é o que nós almejamos, que é a nossa esperança, ninguém vai impuro, ninguém vai se não for santo, ninguém vai se não for aí uma pessoa que se preocupe com a sua conduta espiritual. Então, é necessário que você leve isso para a sua classe. O terceiro ponto, ele vai falar sobre o manual do sacerdote. O livro de Levítico ele foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi. E aqueles que eram sacerdotes, que tinham esse chamado, que tinham essas atividades, a obrigação deles era de atentar para o livro de Levítico. Eles tinham que saber todas as normas. É como se o livro de Levítico para o sacerdote fosse a Constituição, né? Ou fosse aí os livros de condutas, de Código Civil para um advogado, para quem trabalhasse na área de direito, né? Para um delegado, para um juiz. Então, o livro de Levítico é da mesma forma. O sacerdote ele tinha que saber, porque se chegasse alguma questão para ele decidir, para ele julgar, ele tinha que saber. Ou então ele tinha que recorrer a esse livro, né? Por exemplo, uma pessoa matava acidentalmente o seu próximo, né? E ali no livro de Levítico, o sacerdote ele ia estudar ali e ia ver que ali ia ter algumas cidades de refúgio, né? Que é para essas pessoas passar lá um período até que esse incidente fosse aí concluído. Então nós vemos que o livro de Levítico ele é um conjunto de regra que traz exatamente para isso, né? Então o ponto primeiro fala sobre atividades cultuais, o ponto 2, atividades santificadoras e o ponto 3, atividades intercessoras, né? Então a primeira vai tratar sobre atividades cultuais, atividades santificadoras e, por último aqui, atividades intercessoras. E já para trazer a conclusão, diz assim, ó, a principal lição que extraímos do livro de Levítico é que Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos, que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade. O seu serviço, este é o nosso culto racional de Romanos 12, 1 e 2. Então, o versículo-chave do livro de Levítico, para concluir, é Deus chamando o povo à santidade. É Deus dizendo para que o povo se tornasse como ele era, santo. Está lá no capítulo 19, o versículo 2, e também o nosso texto áureo, ele tem esse mesmo sentido de santificação, que diz assim, ó, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará.
Por que que a alma de Deus, observe bem aqui, ó, por que que o Senhor disse que a alma dele não ia se enfadar, ele no meio, no centro do acampamento do povo de Israel? Primeiro, porque o povo que ia se aproximar de Deus tinha que ser um povo santo, porque Deus só habita onde há santidade. Agora, se o povo fosse rebelde, pecador, desobediente, a alma do Senhor ia se enfadar. Então a promessa de Deus é esta, de habitar no meio do seu povo, para que a alma dele tenha prazer. Então hoje nós trazemos para a atualidade: se Deus habita na minha vida, habita no meio da minha casa, do meu lar, precisa ter alguma coisa ali para que a alma de Deus não se enfade. O que é a santificação, a separação, a consagração para Deus. Não podemos viver neste pensamento de que Deus se agrada do imundo, do impuro e ao mesmo tempo do santo. Não. Para viver um viver diário, uma estreita amizade e relacionamento com Deus, precisa ser santo, precisa se separar para Deus, precisa viver para Deus, precisa andar com Deus. Como é que nós andamos? É fazendo tudo o que está escrito aqui no livro de Levítico, atentando para todas as coisas que o livro de Levítico nos convida a fazer, o que é a se santificar, a se separar, a adorar, a ter o nosso coração rendido aí diante de Deus. Eu quero agradecer a oportunidade e que os irmãos continuem aí sempre empenhados nessa obra, sabendo que o que nós estamos fazendo não é em vão, mas o Senhor há de nos abençoar. Deus o abençoe e fique na paz do Senhor.